começamos mais um mês, olha aí, desde janeiro, estamos em maio já. 5 meses já. Glória a Deus, e está muito gostosa essa leitura da Bíblia, viu? Hoje nós vamos para 1 Crônicas 9 a 11. Vamos lá? Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todos o povo de Israel de acordo com as suas famílias. Isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram para morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Ori. Entre os seus antepassados estava Iri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Azaias, que era o chefe da sua família. O líder de descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odovias e bisneto de Asenuá. Ibnéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi e neto de Miquel. Mesulã, filho de Zafatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaias, Jeoiaribe e Jaquim. Ali moravam também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tretaneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tretaneto de Imer. Havia 1770 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todo o trabalho do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaias, filho de Assube, neto de Azricã e bisneto de Assabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaias, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde que aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas dos portões do rei, que ficavam do lado do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de família de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido, quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Mesalamias, também era guarda de entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nas cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam o cômodo do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto.
Todas as vezes que os objetos eram usados, eles o contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também haviam levitas encarregados de outros objetos sagrados, da farinha, de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é quem tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era filho do mais velho de Salum, do grupo de família de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de família de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. O chefe dessas famílias morava no cômodo do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço dia e de noite. Foram esses os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista do nome dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém, os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Beão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abdom. E os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Geder, Aior, Zacaria e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de quatro filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, e Merib-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi pai de Jaerá, e Jaerá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Ziri. Ziri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Refaias. Refaias foi pai de Eliasa. Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Capítulo 10. A morte do rei Saul. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estava o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas deles num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagom, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Davi, rei de Israel e de Judá. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, eles ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel.
O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época a cidade se chamava Jebus. E os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na cidade e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado do lado leste do Monte Sião. E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Os soldados famosos de Davi. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Esses soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de família de Acomone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinham Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Paz-Damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram estas as coisas que fizeram os famosos 3. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaias, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaias desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaias atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaias, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Ix, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilai, da cidade de Aoi, Elode, filho de Baná, e Marai, os 2 da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território das tribos de Benjamim, Benaias, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Barum, Eliaba, da cidade de Salbom, Azem, da cidade de Gizom, Jonatas, filho de Sade, e Aião, filho de sacerdote da cidade de filho de Sacar, da cidade de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, da cidade de Mequerá, Aias, da cidade de Pelom, Esro, da cidade de Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã,
Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Naraí, da cidade de Berote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jati, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisá, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Anã, filho de Macá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Sama e Jeiel, filho de Otão, da cidade de Aroer, Gediael e Joar, filho de Siri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Mavá, Jeribai e Josavias, filhos de Eunã, Itimá, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zor. Chega a dar canseira, hein? Nossa, a gente até tenta falar certinho, mas é tanto nome, né? É muito nome. Nomes diferentes. Verdade. Eu queria falar sobre uma passagem aqui que está no capítulo 10 e logo em seguida, né, no capítulo 11, uma outra passagem que confronta o que aconteceu no contexto anterior. No capítulo 10, a gente tem o versículo 13 e o 14 falando do final da vida de Saul, dizendo: Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Lá no versículo 6 diz: E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Ou seja, Saul, além de ter tido essa morte trágica, né, se suicidando, os seus 3 filhos morreram no mesmo dia, ou seja, não deixou descendente, cumprindo o que o Senhor havia falado através da boca do profeta Samuel, de que estava arrancando o reino das mãos dele, dando a outro melhor do que ele. Aí a gente tem no capítulo 11, versículo 9, Davi tornou-se cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Como a história da nossa vida está condicionada à disposição que nós temos de obedecer e de agradar ao Senhor. Como a nossa descendência, como o nosso futuro, como o nosso legado, a nossa herança está condicionada à fidelidade com que nós servimos ao Senhor. A gente percebe que no reinado de Saul, a fidelidade dele permaneceu por um tempo determinado. E aí, enquanto ele estava fiel ao Senhor, o Senhor estabeleceu ele como rei, prometeu a ele que deixaria o reinado na mão dos seus descendentes, dava vitória, conquistou. Quem estava perto dele também só cresceu. A história daqueles 3? Sim, esses 3 são de Davi, né? Você está falando de? Saul, isso. Então, assim, como que Saul foi bem sucedido enquanto ele temeu o Senhor, enquanto ele foi fiel ao Senhor. Aí a palavra mostra que quando ele começa a se desviar da obediência ao Senhor, a deixar de temer ao Senhor para temer os homens, a gente já falou sobre isso quando lemos em 1 Samuel, a partir do capítulo 13. Então, ele morre de uma forma drástica, trágica, não deixa descendentes, e aí a narrativa nos insere Davi. E aí a gente vê uma história completamente diferente. É aquilo que a gente vem falando, né, da história de Davi e de Saul. Só que aí, o que eu quero enfatizar? Ambos tiveram a mesma oportunidade. Só que cada um usufruiu da oportunidade de uma maneira diferente. Muitas vezes a vida está dando para as pessoas as mesmas oportunidades. E você percebe que tanto Saul quanto Davi eram guerreiros, né? Sim, homens de guerra. Eles tinham se colocar, né, no seu duty, né, na sua tarefa. Então os dois tiveram a mesma oportunidade. E eu volto naquilo que a gente sempre fala, que realmente Davi, as atitudes dele eram atitudes que demonstravam um importar, né, uma delicadeza com as coisas de Deus. Você percebe aqui no capítulo 18, aquela hora eu até me confundi, porque eu estava de olho aqui nesse negócio dos 3, eu fiquei muito presa nesse negócio dos 3, porque aqui no capítulo 18, 11, 18, ele diz assim: ó Deus, eu dei vontade de beber água, você foi lá, buscou a água, trouxe a água, mas ele queria beber água, mas a sensibilidade de Davi, aliás, era um músico, né? Era um artista, né?
Adorador. É muito natural uma pessoa que cria, né, e automaticamente um adorador, ele é um artista, né? Seja ele em qualquer área da sua vida, ele se torna sensível. E Davi era uma pessoa sensível. Como é que eu vou beber essa água? A pessoa se arriscou. Então ele podia, né? Vou buscar pra mim, vou fazer uma desfeita. Ele falou, não, ele pensou, Deus, eu não vou fazer isso. Então ele tinha um olhar muito, muito criterioso nessas coisas que mexiam com Deus. Porque a gente percebe que aqui, se a gente se sente assim, poxa, imagina Deus, né? Ele realmente era peculiar. Então a diferença entre Davi e Saul era isso. Embora eles fossem guerreiros, eles fossem, né? O interessante é que quando a gente leu essa passagem em Samuel, também chamou sua atenção. Chamou? Você também falou sobre isso, chamou sua atenção. Ou seja, mais uma vez, é muita sensibilidade. Aponta para o mesmo... Você vê que a personalidade do cara é uma personalidade firme, né? Não tinha... Deve ter os altos e baixos, claro que tinha, né? Não foi lá do terraço observar a mulher do outro, né? Então, tinha lá as suas debilidades, dificuldades, mas a essência do cara era uma essência clean, sensível. Eu ousaria dizer que Davi era o tipo de homem cujo caráter nunca se apoiou na desgraça alheia para alcançar algum objetivo. Ele era autêntico. Ele tinha uma autenticidade. Teve a possibilidade de matar Saul várias vezes, mas não foi assim que agiu. Esperou sempre na justiça de Deus. Exatamente. A gente percebe que essa autenticidade dele em Deus é que fez ele ser quem ele foi e quem ele é hoje na nossa atualidade. Quem é Davi para mim, para você, para nós? É um grande exemplo de sensibilidade e fidelidade a Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Amém. Que a gente possa sempre se lembrar de que nós temos essas duas alternativas na nossa vida. Ou a gente vai finalizar a vida como um Saul, ou nós vamos finalizar a nossa vida como um Davi. Que a gente escolha ser o Davi de Deus. Lembrando que outros travam guerras tanto quanto você. Então, a sua escolha que determina diante de Deus quem você é agora e quem você será para aqueles que podem se espelhar em você e tornar o reino de Deus cada vez mais forte aqui na Terra. Um legado, né? Eu termino ainda falando aí, no capítulo 9, já que você falou isso aí, versículo 20. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Olha como também, Eleazar era lembrado. Inclusive, que o Senhor esteja com Ou Finéias. seja, era bom lembrar daquele homem. Que a gente possa deixar esse legado, que seja bom que as pessoas lembrem da gente, de quem a gente foi para a vida delas. Perfeito. Encerrou. Deus abençoe vocês. Até amanhã.